João 3, 17 a 21. E, por favor, acompanhe a leitura. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Senhor, ó Deus, fale conosco nessa manhã, por essa palavra, que o Senhor nos ensine, ó Deus, acerca da Tua vontade e do sentido desse texto. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, não sei que tipo de filme você via quando você era criança. Eu tenho 51 anos, nasci em 1973. Quando eu era criança, hoje a gente é muito criterioso em relação ao que as crianças assistem, mas quando eu era criança eu gostava de assistir filme de vampiro. É muito recomendável, né? Mas, enfim, na década de 70, acho que a psicologia talvez fosse mais light, não sei, enfim. Quando eu era criança, eu gostava de assistir filme de vampiro. E eu lembro que tinha um filme, que é um filme de 1967. Eu assisti reprise, né? Não vi o original, né? Eu sou de 73. E 67 tinha um filme que era uma comédia feita com vampiros, chamada A Dança dos Vampiros. Inclusive, eu acho que tem esse filme no YouTube. Curioso, né? Uma comédia feita com vampiros, né? E quando você é criança, você é muito crédulo em algumas coisas. E a gente, de fato, acreditava na existência, né, desses seres imaginários, vampiro, lobisomem, né? Então, a gente acreditava, de fato, que essas coisas existiam. E, para quem não conhece a história do que é um vampiro, né? O vampiro é uma criatura imaginária que se alimenta de sangue humano para viver. Então, o alimento do vampiro é o sangue humano. E eles só poderiam ser mortos com uma estaca no coração. Eu sou dessa época, né? A galera aí do Crepúsculo, né? Pelo amor de Deus, até com a moral do vampiro acabaram, não foi? No Crepúsculo. Mas na minha época de criança, que eu assistia esses filmes, ficava impressionado, com medo e tal, o vampiro ele só morria com uma estaca no coração. Você tinha que abrir o caixão, diga aí o risco, né? De você fazer tal coisa. Tinha que ter muita coragem, né? Muita coragem. De você, à noite, se esgueirar para o castelo do vampiro, abrir a tumba onde o vampiro dormia e tentar apunhalar ele no coração, para que o vampiro então pudesse morrer. As imagens, isso na minha época, viu, gente? Hoje a gente sabe que é diferente, os contos e tal. Mas na minha época, vampiro ele não refletia a imagem no espelho. Inclusive nesse filme A Dança dos Vampiros tem uma cena que é muito icônica, a cena bem engraçada do filme, que, né, o Van Helsing, sempre o Van Helsing, né? Ele está tentando matar os vampiros, e ele vai para o castelo dos vampiros e está tendo uma festa, um baile. E está todo mundo dançando, só que ninguém sabe quem ele é. Só que em determinado momento eles estão dançando, e eles aparecem aonde? Num espelho. E o salão está cheio, só quem aparece é o Van Helsing e o assistente dele. Não aparece mais ninguém, aí descobrem que eles não são vampiros. Então é um filme que marcou muito a minha infância. Os vampiros, eles não têm a imagem refletida no espelho, é que diz o conto, e eles odeiam alho e odeiam olhar para a cruz. São duas coisas que espantam vampiros, né? É alho e cruz. Não sei por que essa implicância com alho, eu adoro alho, né? Alho na comida, não tem como você fazer comida, feijão sem alho, não dá para fazer feijão sem alho, né? Camarãozinho no alho, olha, é excelente. Mas, enfim,
Vampiros não gostam nem de alho e de cruz. De cruz eu entendo, mas de alho eu não sei por quê. Eles adoravam andar à noite, eles saíam à noite para caçar, porque para eles a luz era mortal, eles morriam quando eram expostos à luz. Não é? Como isso é interessante. No crepúsculo é diferente, eles não apenas andam durante o dia, quando eles têm emissão de luz. Coisa mais esquisita que eu já vi na minha vida, o cara tira a camisa e fica brilhando na luz do sol, sei lá, o negócio, né? Muito estranho isso. Mas, inclusive, o vampiro era uma figura que representava o mal. Então, é interessante que na minha época de criança, mal era mal, bom era bom. A gente não tinha essa figura do anti-herói e nem dessa ética que é variável, né? Você tem um cara que ele pode ser um pérfido e mesmo assim ter atitudes altruístas, né? Então, a minha infância ela foi criada a partir desse entendimento de que existe bondade e existe maldade. Então, a gente tinha essa identificação que hoje não tem mais. Hoje, o grande herói da moçada aí é o tal do Deadpool, que é um cara sem caráter, sem moral, drogado, alcoólatra. Então você vê que o grande herói dessa sociedade agora, né, o que pelo menos está em voga aí, o Deadpool, é uma pessoa assim completamente sem caráter, né? Completamente sem caráter. Inclusive, nos quadrinhos ainda é pior. Nos quadrinhos, o Deadpool ainda consegue ser pior do que o que a gente vê no cinema. O cinema é light. O Deadpool mesmo do quadrinho, eu nunca li a história, mas o pessoal, os comentários que eu vi é que o quadrinho é muito pior, que envolve homossexualismo e outras coisas, enfim, mais pesadas. Então, eu fui criado numa sociedade, numa época, lá década de 70, 80, em que você tinha uma identificação do que era bondade, do que era maldade, daquilo que era certo, daquilo que era errado. Algo que hoje, talvez para um adolescente, para um jovem, até faça sentido você entender que dentro da estrutura de uma pessoa, você tem a coexistência da bondade e da maldade. Isso é de fato, isso acontece, né? Você não tem uma pessoa que ou raramente tem uma pessoa que é só maldade ou só bondade. Você tem a coexistência daquilo que é bom e daquilo que é mal, no ser humano como um todo, né? Porque você tem a imagem de Deus e você tem a destruição da imagem de Deus na mesma pessoa. Então, isso gera bondade e gera maldade dentro do mesmo indivíduo. Só que para uma criança entender isso, é bem complicado. Na minha época, você tinha bem estabelecido o que era o herói e o que não era o herói. Quem era o mocinho e quem era o bandido, coisa que já não tem mais hoje. E era tão forte isso que lobisomem era do diabo, né? Lúcifer era o senhor do vampiro, do Drácula, né? Inclusive, o título do Drácula é o Príncipe das Trevas, não é? Por conta dessa identificação com a maldade. Você vê aquilo que é mal, né? E o que eu acho interessante é que aqui em João, nós temos a figura de pessoas que também estão fugindo da luz, que têm pavor, que odeiam, que têm desprezo pela luz, né? Assim como o Drácula, ele despreza a cruz e também não gosta da luz. Os ímpios, os incrédulos, também fogem da cruz e também odeiam a luz. No Evangelho de João, capítulo 1, Jesus é chamado de a luz dos homens, versículo 4, e de verdadeira luz, versículo 9. Então, Jesus é a representação, a personificação de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é iluminado, de tudo aquilo que é claro, que é bom, que é puro, que é santo. Por isso que a Bíblia diz que ele é a manifestação visível da glória de Deus, né? Diz que nele está toda a plenitude do Deus eterno, do Deus vivo. Então, Jesus é esse que se manifesta como luz, como a luz dos homens, a verdadeira luz, e quando ele encarna nesse mundo, o mundo, lá em João capítulo 1, diz que o mundo não o conheceu e nem o recebeu. O mundo rejeitou Jesus, assim como um vampiro rejeita a cruz e assim como um vampiro rejeita a luz. Ele foi rejeitado.
Não apenas lá em João capítulo 1, mas atualmente Jesus ele continua sendo rejeitado. E quando eu digo Jesus ele continua sendo rejeitado, eu não estou me referindo a um tipo de Jesus que as pessoas estão desenhando atualmente. Não é aquele Jesus bonzão, aquele Jesus para quem está tudo legal, está tudo bom, que nada desagrada, que não julga, que não condena, que não pune, que não castiga. Não é esse Jesus. Então, o Jesus que muitas pessoas da sociedade estão assumindo como um objeto de fé é um Jesus que não está de acordo com as Escrituras. É aquele Jesus que não se importa com absolutamente nada. O que ele quer é exclusivamente que você seja uma pessoa feliz. Eu não estou dizendo que Jesus não queira a sua felicidade. Ninguém quer mais isso do que ele. Mas determinadas particularidades e características de fato quem é Jesus incomodam e provocam revolta na sociedade. O que se faz então? Ao invés de adequar a sociedade a quem é Jesus, se adequa a Jesus àquilo que a sociedade quer. Então a gente tem um Jesus made in Instagram, um Jesus da Shopee, um Jesus da Shein. Esse Jesus que a gente faz do jeitinho que a gente quer. Não, mas ele deixa eu fazer isso, ele deixa eu fazer isso, ele não se importa com isso. Então é como se fosse um Jesus domesticado, um Jesus versão 2.0, Jesus século 21. E não Jesus da Bíblia. Então isso é algo muito complicado. E isso é muito complicado de pensar que muitas igrejas estão desenvolvendo esse tipo de Jesus Cristo. Vou falar aqui do The Chosen, por favor, viu? Mas eles caminham na construção desse tipo de Jesus. E negar quem de fato ele é e o que ele falou, segundo o que diz a Escritura, aí você abre a possibilidade para você ter igreja inclusiva, né? Para você ter igrejas que não têm absolutamente como cobrar nenhum compromisso de seus membros, porque senão as pessoas vão embora. Então os pastores vivem entretendo as pessoas da igreja, para que elas não abandonem, para que elas não procurem um mercado religioso melhor. Então, queridos, nós estamos falando de um Jesus que ele é luz. Ele é a luz dos homens, ele é a luz do mundo. Ele não é uma luz para os homens, nem é uma luz para o mundo. Ele é a luz do mundo, a luz dos homens. Ou é ele ou é trevas, ou é ele ou é escuridão. João, ele tem uma característica muito forte no evangelho dele, que é o que falta no nosso tempo, que é essa clareza daquilo que é e daquilo que não é. Ele diz, ou você é salvo ou você é condenado. Não existe meio salvo, nem meio condenado. Ou você é salvo ou você é condenado. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você é nascido de novo ou você não nasceu de novo. Então o evangelho de João apresenta as coisas de uma simplicidade muito crua. E às vezes para nós desagradável, porque acaba retirando de nós aquela possibilidade de nos encaixarmos no meio do caminho. Sabe, naquele lugar que é mais cômodo para a gente, eu obedeço algumas coisas, mas as outras não me exigem tanto. Então, eu sou um crente mais ou menos, porque eu oro, eu venho à igreja, mas eu não evangelizo, eu não contribuo, eu também não aplico a palavra à minha vida, não cuido da minha família. Então, a gente decide, escolhe o que Jesus quer de nós, a gente faz aquilo, assume aquele compromisso, mas também aquelas coisas das quais a gente não se agrada, a gente deixa de lado. Enfim, Jesus não vai ficar olhando tudo na minha vida. Mas ele é a luz, ele veio para iluminar, ele não ilumina parcialmente. E é sobre isso que João, capítulo 3, 17 a 21, vai falar. A gente já está aqui encerrando o diálogo de Jesus com Nicodemos, que na minha perspectiva terminou no versículo 15. A partir do versículo 16 até o versículo 21, é uma interpolação, é um pensamento, uma reflexão do evangelista João sobre Jesus, o diálogo dele com Nicodemos e o ministério que Jesus está desenvolvendo. A partir do versículo 16, nós estudamos versículo 16 domingo passado e hoje nós vamos encerrar esse discurso com base no
diálogo de Jesus com Nicodemos. Versículos 17 ao 18, João ele vai nos declarar que Jesus ele foi enviado ao mundo para salvá-lo. Jesus ele foi enviado com um propósito bem definido da parte de Deus, de que o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo não era para condenar o mundo, mas era para salvá-lo. Aquele que veio, aquele que encarnou, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, ele fez tudo isso com o propósito de trazer salvação. Jesus, ele veio para o mundo que precisa de salvação. Então o mundo ele está perdido, o mundo está em trevas, o mundo está longe de Deus, a ira de Deus pesa sobre o mundo, e quando eu digo mundo, eu não estou dizendo uma massa disforme de pecadores, eu estou dizendo pessoas específicas. Deus, ele está irado com pessoas, com pecadores que não se arrependem. Deus, ele está insatisfeito sobre essas pessoas que estão perdidas em trevas, que estão longe de Deus, a ira de Deus pesa sobre elas. E a vinda de Jesus ao mundo nos coloca na situação de entender de que não há outra maneira de alguém deste mundo ser salvo a não ser através de Jesus. Foi por isso que ele foi enviado. Não foi uma carta, uma mensagenzinha de amor do Pai para a humanidade. Foi a única maneira possível de um pecador ser salvo. É somente através de Jesus, da sua obra expiatória, da maneira como ele morreu, como ele entregou a sua vida, como ele derramou o seu sangue, por meio da sua ressurreição, que qualquer pecador desse mundo pode ser salvo. Ninguém, absolutamente ninguém no mundo, por melhor que ele seja, por mais igreja que ele frequente, ninguém, absolutamente ninguém, vai ser salvo sem Jesus. Não vai entrar uma pessoa no céu. Não tem uma pessoa sequer no céu que não tenha manifestado fé genuína e salvadora em Jesus. Ninguém. Porque Jesus ele veio ao mundo, ele foi enviado ao mundo para salvar as pessoas, não para condená-las. E aqui no versículo 18 nos é dado duas grandes certezas. Primeira certeza diz: quem crê em Jesus não é condenado. Primeira coisa. Essa é a primeira grande certeza dada pela palavra de Deus a todo aquele que deposita fé em Jesus. Quem crê em Jesus não será condenado. Nada de condenação, nada de perdição eterna, nada de castigo eterno, nenhum medo da morte, nenhum medo da vida após a morte, nenhum medo da escuridão, não tem medo do diabo, não tem medo do anticristo. Porque Jesus ele veio para trazer libertação, regeneração, reconciliação para todos aqueles que estavam condenados. Então não há o que temer, pois aquele que tem fé em Jesus foi perdoado e jamais será condenado. Não existe a menor possibilidade daquele que entregou a sua vida para Jesus ser condenado. Não existe nenhuma possibilidade. Porque Jesus veio para isso. Eu não sei o seu, mas o meu Salvador Jesus, ele tem poder para salvar e garantir a salvação daqueles que foram acolhidos por ele. Eu sei que existem algumas igrejas, inclusive poucos batistas, graças a Deus, que defendem que crente perca a salvação. O que do ponto de vista bíblico é um completo absurdo. É uma distorção. Não é apenas um erro doutrinário, é uma heresia crassa, desprezível, diabólica. O meu Salvador tem poder para salvar. Ele tem poder para retirar a pessoa do pecado, purificar, limpar, restaurá-la a sua comunhão com Deus e fazer aquilo que o Pai manifestou como sua vontade. Ninguém arrebata da mão do Senhor. O meu Salvador tem esse poder. Eu não sei se o seu, dessas igrejas que pregam que crente perca a salvação, se o Jesus dele tem esse poder. O meu, da minha Bíblia, tem.
Então Jesus ele veio, primeira coisa, para nos dar duas grandes certezas. Primeira certeza, quem crê em Jesus ele nunca vai ser condenado. Mas tem outra certeza, que é dado nesse versículo 18. Quem não crê em Jesus já está condenado. Então, se a primeira certeza alivia o nosso coração, aquece a nossa alma, nos traz a certeza e a segurança de que, independente daquilo que aconteça conosco, o nosso lugar ao lado do Pai está garantido, aqueles que não creem em Jesus ainda estão em condenação. Isso é muito sério. E essa é a segunda certeza dada pela palavra de Deus, a todo que não deposita sua fé em Jesus. Eu não estou dizendo a todo aquele que está ou não frequentando a igreja. Eu não estou dizendo aquele que a mãe e o pai eram evangélicos. Não estou dizendo aquele que, ao invés de escutar música do mundo, escuta louvor evangélico em casa. Eu estou dizendo que aquele que não crê em Jesus, que não manifestou fé genuína, já está condenado. Por isso que Jesus não veio condenar o mundo, sabe por quê? Porque o mundo já estava condenado. Jesus ele não precisava vir para condenar, para dar uma palavra de condenação sobre um mundo que já estava condenado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a parte da fé em Jesus, a parte da manifestação da fé genuína em Cristo, toda pessoa que não manifesta essa fé está condenada em seus pecados. Ela pode ainda não ter iniciado o cumprimento da pena, mas cedo ou mais tarde ela vai ter que enfrentar as consequências de negar a sua fé em Jesus. Então você nunca tomou uma decisão, nunca tomou uma posição, nunca manifestou fé genuína em Jesus. Você talvez hoje não se sinta no cumprimento da pena, mas um dia você a cumprirá. Isso é uma terrível verdade, mas é melhor falar a verdade para dar a possibilidade da pessoa escapar da condenação do que eu contar-lhes mentiras e você ir para o inferno. Qual é a condenação? Versículo 19. Versículo 19 diz: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quando a luz, que é Jesus, vem ao mundo, provoca um efeito inevitável, provoca aceitação e rejeição. Sempre assim. Quando a gente proclama o Evangelho, quando a gente fala de Jesus, quando a gente convida os pecadores ao arrependimento, nós estamos provocando um efeito, ou a pessoa recebe ou ela rejeita. Normalmente as pessoas rejeitam o chamado Evangelho. Normalmente as pessoas não querem assumir um compromisso com Jesus. Não sei por qual razão. E, queridos, isso não importa as razões pelas quais você rejeita a Jesus. Independente da razão, a consequência é a mesma, você permanece na sua condenação. Por que há esta rejeição a Jesus? Não é uma incapacidade das pessoas compreenderem intelectualmente o Evangelho. As pessoas rejeitam a Cristo não é porque elas não entenderam. Intelectualmente é possível qualquer pessoa compreender a doutrina do Evangelho. As pessoas são inteligentes. Se conseguindo explicar de uma maneira clara, o homem do interior, o médico do grande hospital, o grande filósofo, ele consegue compreender intelectualmente a verdade do Evangelho. Mas por que ele rejeita se ele entende? O próprio texto de João, versículo 19 do capítulo 3 fala: porque as pessoas amam as trevas. Não é um problema intelectual, as pessoas amam o caminho que elas estão vivendo. Porque diz o texto, porque as suas obras são mais. E elas não estão dispostas a mudar, a abdicar, a se arrepender, a confessar,
a abrir mão do tipo de vida que elas levam. Então, elas estão apaixonadas por um tipo de vida que Deus odeia. Então, não é uma questão de incapacidade intelectual. Eu não entendi as palavras. Não me ficou claro o que foi dito. É claro, é dito. As pessoas compreendem intelectualmente. O problema é que elas têm uma paixão muito grande por um estilo de vida que Deus abomina, que Deus condena. É tudo uma questão de amor. Amor às obras más que elas praticam. Elas vivem longe da luz por amor a tudo aquilo que é pecaminoso. Independente da intensidade de pecado que seja, ou do comprometimento moral que essas pessoas tenham. Toda vida longe de Deus é uma vida de caminho em trevas. Seja de um bom pai, seja de uma boa mãe, seja de um político corrupto, toda vida longe de Deus é uma vida que está fadado à condenação. Nós nunca, amados, seremos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por isso as pessoas se protegem nas trevas, que é uma metáfora para aquelas pessoas que estão longe de Deus para pecarem confortavelmente. É igual você estar dirigindo seu carro na BR, sem o cinto, falando ao celular. Só tem uma coisa que pode fazer você mudar a sua atitude: PRF lá na frente. Quando você vê a PRF, puxa o cinto e joga o celular para trás do carro, né? Porque pelo medo daquilo que pode acontecer. As pessoas estão obstinadas na prática de uma vida que Deus abomina. E Deus abomina esse tipo de vida porque é uma vida vivida longe de Deus, longe da presença de Deus, independente do tipo de vida que seja. Se é um tipo de vida de integridade moral, mas de uma integridade moral distante de Deus, é uma vida que Deus abomina. Isso traz o que? Condenação. As pessoas rejeitam a Jesus. E nós, versículos 20 e 21, nós vemos então a diferença entre as trevas e a luz. Versículo 20 diz: quem pratica o mal não se aproxima da luz. As pessoas não querem exposição à luz para que seus pecados não sejam confrontados. Quem gosta de pecar no escuro, ou melhor, se esconde para que as pessoas não vejam. Os nossos políticos vivem fazendo isso. Por que inventaram lavagem de dinheiro? Porque alguma coisa errada. Então, amados, as pessoas elas não se expõem à luz porque elas querem pecar de maneira confortável, sem problema, sem terem que lidar com a própria consciência. Porque não é só uma questão das pessoas apontarem aquilo que você faz de errado, mas é uma questão da tua própria consciência dizer que aquilo que você está fazendo não é certo. Então a pessoa quer ficar longe da luz. Agora, se ela faz tanta questão de estar longe da luz para poder pecar, no inferno ela vai ter todo tipo de treva que ela tanto amou na vida. Lá sim é um lugar de trevas, densas trevas. Lá ela vai poder, se tiver tempo, se a dor permitir, se o fogo do inferno der uma trégua, a ela vai poder pecar de maneira desavergonhada. Lá sim ela vai ter todo tipo de treva que ela sempre quis. Porque o incrédulo, versículo 19, ama as trevas. Ele ama esse tipo de vida obscuro, longe de Deus, e detesta a luz, versículo 20. É como eu disse, é uma questão de apego do coração. É uma questão daquilo que você ama. Meu irmão, se tem um negócio difícil de tirar da vida de alguém aquilo que ela ama.
Por isso que é tão difícil fazer as pessoas contribuírem financeiramente, porque elas amam o dinheiro. Tirar da sua vida aquilo que você ama, aquilo que faz parte da sua identidade como pessoa, que lhe caracteriza como indivíduo, é difícil. Eu estava essa semana fazendo algumas pesquisas na internet e eu vi um vídeo no YouTube, o cara dizendo assim: descobri que a minha namorada é do job. Job é uma palavra inglesa que significa trabalho. E eu fui, job? Eu nunca tinha ouvido essa expressão e eu fui assistir o vídeo. O que é job? Job é prostituição. Então, para tirar aquela carga moralmente reprovável do que é uma prostituta ou de um prostituto, primeiro se mudou para garota de programa, depois para profissional do sexo, e agora eles colocaram o nome de job. Ah, fulano é do job. Ela é o que? Ela é garota de programa, é prostituta. É um tipo de vida que é praticado pela pessoa que detesta a luz. Ela odeia a luz. Por isso, quando você proclama o evangelho para essas pessoas, elas não manifestam nenhum tipo de interesse, porque elas amam aquele tipo de vida. E elas não querem abdicar, abrir mão. E o versículo 21, diferença entre luz e trevas, ele diz: quem pratica a verdade se aproxima da luz. A luz não representa qualquer problema para quem pratica a verdade. Quem não tem nada a esconder não precisa ir para as trevas. Quem não tem problema com a justiça, quem não trai a esposa, não precisa colocar senha em telefone celular. Não precisa esconder as senhas do banco. A gente não tem nada para esconder. Então, a luz para aquela pessoa que anda de maneira correta não representa qualquer tipo de problema com a verdade. E aqui nesse versículo 21 tem um desafio na interpretação, pois parece que o texto diz que há algum mérito pessoal na salvação. O texto diz assim: quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. O versículo parece indicar que a pessoa se aproximou de Deus porque ela era uma pessoa boa. Existe aqui um problema de interpretação. Aqui, queridos, não há uma diferença entre incrédulo ímpio e incrédulo ético. Não é isso que está falando o texto. Dois tipos de incrédulo. Tem o incrédulo que é bom e tem o incrédulo que é ruim. Não é isso. Todo incrédulo, ele anda em trevas. Aqui há uma diferenciação entre quem não nasceu de novo e quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo está andando em trevas. Quem não nasceu de novo continua na escuridão, continua na condenação. Quem nasceu de novo, onde ele anda na luz. Ele anda na luz porque não tem o que temer, porque o que ele faz, as suas obras são realizadas em Deus, ele está com Deus, ele vive com Deus, a sua vida é dedicada a Deus, então ele não tem problema de mostrar-se publicamente, de que a sua vida seja prescrutada até pelo pior dos ímpios, porque tudo que ele faz é na luz, são obras segundo aquilo que Deus aprova. Os que não nasceram de novo são aqueles, os que nasceram de novo são aqueles que se aproximam da luz, porque as suas obras são feitas na luz. Então nós temos aqui dois grupos: os que não nasceram de novo, que andam nas trevas, que amam as trevas, cuja vida desagrada a Deus e permanecem na condenação, e nós temos aqueles que nasceram de novo, que foram iluminados pela luz do Evangelho, que foram iluminados por Cristo e agora as suas obras são realizadas à luz da vontade de Deus. Eu quero concluir fazendo duas breves aplicações aqui. Primeiro, não há injustiça alguma da parte de Deus ao condenar pecadores.
Deus, em momento algum, ele é injusto quando condena uma pessoa eternamente. Não há qualquer tipo de injustiça. O homem é culpado do pecado que comete e é culpado de não receber a Cristo. Porque quando a luz vem, ela provoca ou aceitação ou rejeição. Agora perceba, meu querido, como é a sociedade que nós vivemos. Primeiro, vivemos numa sociedade que hoje despreza qualquer valor bíblico. Quando você fala de fidelidade, de integridade, moralidade, compaixão, humildade, quando você trata acerca de valores que são preciosos segundo a Escritura, essa sociedade, esse mundo despreza esses valores. Segundo, a nossa sociedade, se ela não despreza o valor, ela relativiza o comportamento, justificando todo o pecado que se comete. Então, se não há um desprezo claro, objetivo, sobre determinados valores, sobre determinados comportamentos da igreja, dos crentes, o que se faz? Se relativiza o comportamento. Ou seja, nós não sabemos mais o que é ou não verdade, vai depender de cada indivíduo. E qual é a resposta que a igreja dá para essas situações? Olha, cuidado, porque nós não devemos julgar, nós só devemos amar. Entendeu aí o problema de uma igreja que se omite na sua responsabilidade de iluminar o mundo que anda em trevas? Então a gente fala, o mundo defende a relativização dos valores, a subjetivização de cada ação dos indivíduos. Aí a gente muda o nome para Job, né? Enfim, homoafetividade. A gente sai mudando os termos para relativizar um comportamento que a Bíblia condena. E o que a igreja responde de maneira diabólica: nós não devemos julgar. De fato, a Bíblia diz que essas pessoas já estão julgadas e condenadas. E segunda aplicação para a igreja precisa iluminar. Nossa responsabilidade, Mateus já dizia isso, Jesus no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, nós somos a luz desse mundo. Então a nossa responsabilidade é iluminar. Mas antes disso, alguns desajustes precisam ser corrigidos. Primeiro, uma igreja, ela pode estar sendo negligente na proclamação do verdadeiro evangelho, deixando de ser luz. A gente não proclama de fato o que é o evangelho. A gente proclama a nossa versão 2.0 do evangelho, a gente proclama o resumo do evangelho, a gente proclama o evangelho com Nutella, a gente proclama o evangelho com cobertura de chocolate, mas a gente não proclama o evangelho. E quando nós deixamos de proclamar o evangelho, nós deixamos de ser luz, porque a igreja não tem luz, a igreja recebe luz que vem do evangelho. Então é um problema quando você se torna negligente, ou a igreja se torna negligente na proclamação do verdadeiro evangelho. Agora, se você fizer isso, você cresce muito como igreja no sentido numérico. Você quer ver uma igreja crescer? Começa a falar 5 pontos para uma vida bem-sucedida, como alcançar vitória sobre o seu medo, como não sei o quê, 5 passos para a prosperidade financeira, não sei o quê, e você começa a fugir do centro do evangelho, você atrai. Dependendo do tipo de alimento que você ofereça, as moscas, elas vêm. A carniça atrai urubu. Então, se você está oferecendo carniça, os urubus vão vir. Agora, você não vai oferecer carniça para a ovelha, você tem que oferecer pasto e pasto bom. Então, a igreja que é negligente na proclamação do evangelho precisa reajustar o seu ensino. Segundo desajuste que a gente precisa corrigir: crentes que proclamam a luz através de palavras, mas a vida é de trevas. A pessoa sabe o verdadeiro evangelho,
e eu já conheci pessoas assim, tinham na ponta da língua vários textos bíblicos, sabiam evangelizar primorosamente, mas a vida é uma desgraça, não presta, uma porcaria, um lixo, horrível, trevas, escuridão total. Sei de história de pastor bênção no púlpito, espancador, abusador em casa. De que adianta? Então, se está dessa maneira, se eu sou um crente que sei a palavra da verdade, sei a palavra da luz, mas a minha vida em trevas é trevas, eu preciso me corrigir. Porque existe uma chance muito grande de eu ser condenado, porque de fato eu nunca conheci verdadeiramente a Cristo. Eu conheci, aprendi a pronunciar as palavras, mas elas não tiveram efeito nenhum na minha vida. E terceiro, precisamos resolver o desajuste de incrédulos que se identificam como cristãos, mas nem proclamam a verdade, nem vivem a verdade. Ainda tem esses, que se identificam como crentes, principalmente na mídia, líderes inclusive espirituais em determinadas denominações, se identificam como cristãos, mas a palavra que eles pronunciam não tem absolutamente nada de evangelho, nada, zero, vazio, oco. E para você saber, para nascer a escuridão basta tirar a luz. Então esse evangelho de trevas que é pronunciado por alguns líderes, nem sabem proclamar a verdade, nem vivem a verdade. Eu estou falando, eu estou lembrando de nomes aqui. Esses daqui, no inferno, terão um tratamento VIP de Satanás. A pessoa se coloca como líder de uma denominação, líder de uma igreja, líder de um ministério de louvor. A palavra é distorção clara e absurda do evangelho e a vida é uma porcaria. Nós precisamos identificar e saber que essas pessoas não têm nada de crentes, nada de Jesus. E só vão acreditar de fato nessas pessoas aqueles que não querem nenhum compromisso com a verdade. Que vêm, ouvem as palavras e veem o tipo de vida que elas levam. Queridos, nós precisamos, em nossa vida, segundo aquilo que João está expondo no seu evangelho, nós precisamos proclamar a verdade e viver a verdade. Falar de Jesus. Invadir o mundo de trevas com a luz do evangelho. Falar do amor do Senhor, segundo o que consta nas Escrituras. Mas não apenas isso, que as pessoas olhem para o tipo de vida que nós levamos e possam identificar que nós de fato somos pessoas que manifestam boas obras, porque elas podem ser realizadas porque nós estamos realizando na presença de Deus. Então vamos consertar a nossa vida, transformar o nosso comportamento, aparar as arestas, tirar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não tem valor, tudo aquilo que não presta, e vamos assumir um compromisso incondicional e irrestrito com Jesus Cristo. Sem brincadeira, sem oba-oba, mas assumir um compromisso. Agora a gente vai orar. Eu não era uma pessoa de oração, agora eu vou ser uma pessoa de oração. Eu não li a Bíblia, agora eu vou estudar a Bíblia. Eu não evangelizava, agora eu evangelizar. Enquanto a gente protela decisões que tem que tomar, a nossa luz ela começa a ficar apagada. E daqui a pouco fica difícil reconhecer ou diferenciar você de um incrédulo. Porque você fala de uma oração que você não faz, fala de um evangelho que você não prega, fala de uma vida que você não tem. Cadê a luz? Jesus dizia em Mateus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor.